Olá a todos, somos o Integra Azul e hoje vamos falar um pouco sobre alguns assuntos relevantes para nós, futuros profissionais das ciências agrárias. Me chamo Tailana, sou graduanda do curso de Agronomia na UFRB e vou falar um pouco sobre a razão para a produção de ruminantes ter prosperado tanto no Brasil. O Brasil é um país de clima tropical e isso favorece a produção tanto agrícola como pecuária. Fora isso, a adaptação de ruminantes nesse país foi de grande influência para o aumento da produtividade. Os investimentos em tecnologia de melhoramento animal e de plantas também são interessantes, assim também como a facilidade de se produzir alimentos necessários, como pastagens e forragens na própria fazenda, sendo assim diminuindo os custos de produção desses animais. Termino aqui minha fala. Agora passo a palavra para minha colega Karine para dar prosseguimento. Olá, sou Karine, graduanda do curso de Agronomia na UFRB. Vou falar um pouco sobre a forma como a produção de ruminantes pode impactar no hábito alimentar, na educação, na política e na economia do país. Com as condições favoráveis para a produção de ruminantes, a disponibilidade se torna maior, proporcionando assim o poder de escolha para a população, sendo mais facilmente introduzida na alimentação dos brasileiros. Já em relação à educação, além da possibilidade de fornecer alimentos para as escolas, entramos numa questão de ser uma temática pouco abordada, mesmo sendo de suma importância, pois o agro é a raiz que sustenta o país. Sobre a política, entramos em dois aspectos importantes. O primeiro é que, por possuirmos uma ampla produção, conseguimos ter um certo controle sanitário, permitindo assim uma maior segurança, principalmente por conta da vigilância sanitária. Outro aspecto é sobre a bancada ruralista, que representa os interesses de grandes produtores rurais e latifundiários, que são em sua maioria detentores do poder. Na questão econômica, podemos perceber que a produção de ruminantes apresenta um impacto direto por conta da alta produção destinada tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, sendo estes um dos fatores que tornou a produção alimentícia o pilar de sustentação do PIB do país. Assim, concluo meu comentário e passo a palavra para meu colega Diego. Olá, meu nome é Diego Andrade Santos, sou acadêmico do curso de Agronomia da UFRB e irei responder a seguinte questão: você consegue perceber a importância do conhecimento da nutrição animal para a sua formação profissional de engenheiro agrônomo? Minha resposta é a seguinte: sim, pois para produzir satisfatoriamente, o profissional deve entender o quanto e quais alimentos o animal necessita para alcançar seu potencial produtivo, evitando assim gastos desnecessários e favorecendo a lucratividade da atividade. Finalizo aqui minha resposta e agora irei passar a palavra para meu colega Eduardo. Obrigado. Olá, sou Eduardo, graduando do curso de Agronomia e vou falar um pouco sobre a questão. Pesquisa reflita sobre a competição por alimento entre homens e animais de produção. Você acha que essa competição tem influência sobre as pesquisas desenvolvidas na área das ciências agrárias? Justifique sua resposta. Bem, na minha concepção, não há, pois um estudo publicado pela FAO mostra que 86% dos alimentos usados na nutrição animal não são comestíveis por humanos. Esses alimentos são pasto e outras forragens, resíduos de culturas e subprodutos. Bem, pesquisas estão sendo desenvolvidas para aumentar a conversão alimentar dos animais, ou seja, produzir mais carne com uma menor quantidade de forragem e concentrado. Bem, agora eu passo minha palavra para a nossa colega Andressa. Olá, meu nome é Andresa e eu vou comentar em relação ao efeito que a competição pode ter sobre a produção animal e a economia do país. A competição que eu estou me referindo aqui é com relação à produção, seja para destinar para animais ou para humanos.
De acordo às nossas discussões, nós chegamos à conclusão de que no Brasil, o problema da competição ele não se torna muito significativo, que como já comentamos, o Brasil possui clima favorável e grandes extensões de terra para a produção de alimento, principalmente para animais. Porém, é importante ressaltarmos algumas questões, como por exemplo, a adaptação alimentar do animal de acordo às realidades da região. A aveia no sul e a palma no nordeste são exemplos de como a alimentação animal pode ser modificada de acordo às características edafoclimáticas da região. E isso também contribui para reduzir uma possível competição entre alimentos para humanos e animais, já que não é sempre o mesmo tipo de alimento fornecido para animais em todo o país. Outro ponto interessante sobre a produção de alimento para animais no Brasil é que somos grandes exportadores, e isso faz com que o país acabe ganhando destaque no cenário internacional, fator que favorece a economia. Por exemplo, temos a exportação de grãos para a China, principalmente destinados para a criação de aves e suínos. Outro ponto que podemos considerar é a questão das áreas que poderiam ser utilizadas para a produção de alimentos destinados para humanos, sendo utilizados para a produção de alimentos para animais. E no caso de uma crise, pode acabar interferindo no abastecimento desses alimentos para a população. Um exemplo disso foi quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, que em alguns lugares tiveram baixas no fornecimento de hortifruti. Bom, agora eu passo a palavra para minha colega Leiliane, que irá comentar sobre a nossa última questão. Olá, meu nome é Leiliane, sou acadêmica de agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vou responder a seguinte questão. Estamos atravessando uma pandemia e muitas pessoas afirmam que o que nos levou a essa situação foi o consumo de produtos de origem animal. Você concorda com isso? Bom, não concordo com essa afirmação, pois já foi informado através de matérias publicadas no jornal El País, criado em 27 de 3 de 2020, que o morcego e o pangolim foram apontados como vetores mais prováveis do contágio humano do novo coronavírus. Então, eles não são vendidos sem nenhum controle, sanitário em feiras da China e consumidos corriqueiramente na cultura do local. Então, o que ocorre é que, assim como qualquer produto, esse também não pode ser consumido de forma inadequada, sem conhecer sua procedência, o que pode trazer prejuízos à saúde, como bactérias, vírus e intoxicações. Assim, produtos de origem animal só devem ser consumidos aqueles que apresentam o selo do Serviço de Inspeção, garantindo a qualidade e a segurança sanitária do alimento para o consumidor. Não devemos consumir produtos de origem animal sem fiscalização, pois são considerados clandestinos e sem procedência.